Medo é uma coisa que ele só tem uma saída, enfrentar. O cérebro é o aparelho. Nós somos predispostos a ter um cérebro, por exemplo, que pensa mais negativamente, ou um cara que é mais otimista. A gente consegue fazer novas ligações por vontade própria? Com certeza. O que acontece? O cérebro, né? Vamos fazer uma diferença do que é cérebro e o que é mente. Né? O cérebro é o aparelho. É como se assim. É aquele negocinho que a gente. É como se fosse o rádio. Sei. O rádio. A mente é as ondas que governam ali dentro. É a atividade elétrica ali. Entendi. Né? O que acontece é que tudo no cérebro é uma grande central elétrica. A gente está falando aqui, está acionando uma carga elétrica o tempo inteiro. Se a gente pisca, são milhões de sinapses. O que é sinapse? É um neurônio que se liga com o outro, que se liga com o outro e vai fazendo um caminho, vai fazendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa o quê? É pensamento, ideia? Forma pensamento. O que é um pensamento? O que é um raciocínio lógico? São bilhões de sinapses. Eu vou pegar esse copo e vou beber. Esse movimento, você tem milhões de sinapses sendo ativadas. E por que você faz no automático, por exemplo? Você faz isso hoje automático. Porque esse tipo de movimento foi tão repetido que o teu cérebro já faz ele muito rápido. Eu não preciso pensar. Não precisa, entra no automático. É que nem dirigir. Entendi. Quando a gente começa a dirigir, você fica ali, eu tenho que olhar pra cá, pra lá. Depois de um tempo, o teu cérebro já fez aquele circuito. Todo circuito. É que nem uma trilha. Quanto mais eu uso um caminho, mais a trilha fica aberta. Exato. Aqueles caminhos que não são reforçados, eles se fecham. Se eu normalmente fico triste com uma situação, eu vou marcando aquele caminho cada vez mais e ele vai ficando profundo. Se a tua tendência é ver sempre a situação de forma depressiva, com certeza o teu cérebro, qualquer coisa, ele vai pelo mesmo circuito. Entendi. E com treinamento, ou com análise, ou com remédios, eu posso, depois de um tempo, não fazer mais esse caminho e tentar desviar essa tristeza para outro significado, ressignificar isso. Contudo, depende. Por exemplo, primeiro você tem que ver que você tem uma carga genética que mais ou menos dá a base desse funcionamento. Ou seja, dos circuitos elétricos. Predisposto. Nós somos predispostos a ter um cérebro, por exemplo, que pensa mais negativamente, ou um cara que é mais otimista. Eu sou predisposto, por exemplo, a ser melancólico. A tendência a ter saudade. Saudade, mas não de uma maneira triste, mas de uma maneira melancólica, sabe? De lembrar com felicidade, mas... Não, aí é nostalgia. É nostalgia, exatamente. A melancolia já é tristeza. Então é nostalgia. Você é nostálgico, eu também sou. Eu tenho uma tendência à nostalgia. Mas, por exemplo, a nostalgia é uma lembrança positiva. Isso. É uma coisa de você lembrar... Que eu me lembro, se eu voltar aquele momento, me dá uma alegria e me dá uma paz. A mesma alegria. Então, exatamente. Isso é maravilhoso. Eu consigo sentir a mesma coisa. Eu também. E parece... Olha que louco que eu vou falar. Fale. O dia que eu senti aquilo, eu pensei, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. E eu lembro. No dia que aconteceu, eu era criança. Momento feliz. Momento feliz. Eu falei, eu sei que eu vou lembrar isso pro resto da vida. Eu falei pra mim mesmo. Gente, eu tô... Assim, coisa boba. Eu uma tarde de verão, pegando com plástico aqueles mosquitinhos que ficam no verão. Eu com um monte de amigas, gente andando de carrinho de rolemã. E eu falei, gente, eu tô muito feliz, eu vou lembrar isso pro resto da vida. Quando nasceu meu filho, mesma coisa. Eu olhei tudo aquilo e falei, eu tenho certeza que eu vou lembrar isso pro resto da vida. E esses momentos ficam muito marcados pra mim. Eu posso voltar. Posso te dizer, você é um cara fadado pra ser feliz. A gente tem que viver fazendo exatamente isso. Aquele momento que tá gostoso, que tá bom, você tem que parar, congelar e falar assim, vou lembrar disso com muito prazer. Por quê? Porque você dá um comando ao teu cérebro que é assim, guarda isso. Uma fotografia mental. Guarda isso. Nossa, eu fiz isso muito na minha vida. E sabe o que está acontecendo hoje? Com essa coisa de todo mundo estar filmando tudo, em vez de estar vivendo tudo. Você não está fazendo isso com o cérebro. Você não está fazendo isso com o cérebro. Hoje as pessoas vão viajar. Isso. Você está tendo uma emoção, uma descarga. Cara, que legal. Só que você está tão preocupado. Pô, será que eu estou conseguindo filmar? Exatamente. Então, não é à toa que o número de depressão está aumentando muito entre jovens. Em 2018, Vilela, já foi dado, a Organização Mundial de Saúde, em 2018, decretou o ano de prevenção ao suicídio. Porque em 2018 nós já tínhamos uma pandemia de suicídio.
te dar um número, tá? Isso em 2018, pela Organização Mundial de Saúde, não sou eu. Entendi. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do 40 mundo. segundos? Segundos, eu não tô falando de 40 minutos. Isso é absurdo. É absurdo. É absurdo. Então, o que está acontecendo? De alguma maneira, a forma como a gente está vivendo, ou como a gente está deixando de experienciar a vida, né? Está fazendo com que os circuitos da tristeza, da melancolia, da depressão mesmo, estejam em alta. Entendi. E aí você vê um mundo de rede social que é muito fake. Então, mas é engraçado. Eu até tenho a resposta, mas é o contrário do que a gente vê na rede social, que é alegria, coisas boas, Fake. tudo bonito. E o 90% é fake. Não estou dizendo, 10% é verdade. Eu sei, mas por que o resultado disso é o contrário? O resultado disso é o contrário, porque as pessoas não querem desenvolver novos circuitos, elas querem vender uma felicidade. A felicidade virou um produto. E a felicidade, ela não é algo que eu possa transferir para você. Não, né? A felicidade é que nem um orgasmo. Não dá para eu chegar para você e falar assim, ai, Vilela, vai lá em casa, transa lá e me traz o orgasmo aqui que eu tô ocupada. É intransferível. É intransferível. É intransferível, as pessoas não entendem isso, então criam padrões de felicidade que são falsos. Isso que você está fazendo, eu botei no meu livro e achei, será que as pessoas vão entender isso? Você tem que viver, porque isso é treinar o seu cérebro para poder, num momento de que você fale, tá tudo ruim, você falar assim, não, mas eu lembro daquele momento. Mas não esperar também grandes momentos para fazer isso, porque às vezes a gente fica esperando, num casamento, não. E às vezes não é às vezes é um momento com o seu filho que você tá brincando com ele, é você com a sua mulher assistindo um filme que tá legal pra caramba, e vocês estão conversando. Mas entendeu? é isso, é aquele momento de conforto existencial, exatamente, que tá tudo direito. Você não queria estar em lugar nenhum com nenhuma outra pessoa. Quando você tiver essa sensação, é aqui que queria estar mesmo, nem que seja você. Já tive isso muito em viagem também. Exatamente. De estar olhando para um lugar que você nunca foi, ou então passando um perrengue e você acaba de passar um perrengue e fala, nossa, que legal, consegui chegar no hotel, não sei o quê. Mas por outro lado, outra dica que eu dou também, que eu faço muito, é atrelar uma playlist ou algumas músicas a alguns momentos, que aí eu consigo voltar para aqueles momentos. Muito mais fácil. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, em vez de escutar muita coisa, eu faço uma playlist para aquela viagem que vai ser legal. Então eu tô com a minha mulher, a gente fica escutando, sei lá, umas 20, 30 músicas a viagem inteira e tal. Aí a gente escuta depois de 10 anos aquela música e fala, lembra daquela viagem. A gente tava não sei aonde. Porque o cérebro, ele faz essa conexão mais fácil? Com certeza. A música, por exemplo, o cérebro precisa de maiores estímulos. Então, se você quer decorar uma situação, ou você tenta visualizar, você tenta jogar cenário, música, porque aí você cria um filme. E um filmezinho no cérebro articula muito mais conexões. E quanto mais conexões cerebrais você tem, mais ele fixa. E mais intenso. E mais ele fixa. Então, o que vai acontecendo com a pessoa de idade que vai deixando de ter atividades? Vai diminuindo essas conexões, elas vão deixando de ser usadas. Então, mas elas morrem, elas atrofiam? Elas atrofiam. Lembra da trilha numa floresta. Tá. Se todo mundo passa por aqui, aquela trilha fica aberta. Se eu começo a andar numa trilha aqui e as pessoas abandonam, o mato cobre. A mesma coisa ocorre com o cérebro. Igualzinho. Por outro lado, aí vem o lado ruim meu e que eu sempre tento mudar, quando eu sofro pra valer. Eu não consigo ser superficial em algumas coisas. Quando alguma coisa me incomoda, quando eu tô triste, eu não consigo deixar pra lá, como a maioria das pessoas conseguem fazer. Se eu tô mal, eu preciso ir até o fundo, entender aquilo, ficar mal durante um dia, 2 dias, aí eu consigo. Se eu vou empurrando, uma hora parece que bate aquilo, eu não consigo desviar dos problemas, assim, de coisas que estão me chateando. Tá, mas isso que você tá falando é absolutamente benigno. Me faz mal. Não, 2, 3 dias? A tristeza é necessário. Vem cá. Mas é uma tristeza profunda. Peraí, mas isso não é depressão.
Não é. É tristeza. É tristeza. Como é que eu sei a diferença de tristeza? Como é que você, se você não tem uma tristeza profunda, como é que você vai ter uma alegria, uma felicidade verdadeira e intensa e profunda? Eu preciso do contraste. Eu preciso. Por que é o frio e o quente? Luz e sombra. Luz e sombra. Eu preciso disso. E a gente vive numa sociedade que, tipo assim, ser triste é quase ser careta. Porra, não fala nisso, não toca nisso. Você tem que... É a ditadura da felicidade, que não tá levando a nada. Me incomoda demais, assim. Eu também, quando eu tô triste, eu tiro 2 dias. Eu vou assistir um filme que eu sei que vou chorar. Eu vou chorar, não sei o quê. Mas depois daquilo, de eu ter mergulhado ali, eu sinto falta da luz. Depois que eu vou na minha escuridão, então isso eu não falo, cara... Isso não é doentio que eu faço. Não, isso é saudável.